Segundo a Forbes, a soft skill mais importante para o trabalho remoto é a responsabilidade. E aí, você se considera uma pessoa responsável? Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, soft skills, propósito. Eu sou a Lê Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E hoje a gente vai falar de soft skill. Fazia tempo que a gente não falava de soft skill, né, Bru? Fazia um tempinho, hein, Ale? E eu acho que é algo que o pessoal gosta bastante, hein? Que ajuda bastante, né? Pra quem tá procurando trabalho ou pra quem tá se desenvolvendo mesmo aí dentro de um cargo. É aquela frase bem clichê mesmo, que a pessoa é contratada pela habilidade técnica, mas muitas vezes é desligada por conta da habilidade comportamental. Para quem não sabe o que é soft skill são aquelas competências, as habilidades comportamentais. Não é aquilo que está relacionado à questão tão técnica. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar sobre a soft skill responsabilidade. Ser responsável, não ser responsável não é nada técnico, né? É 100% comportamental. E aí, Bru, você se considera uma pessoa responsável? Com certeza, Ale. Me considero. E outra coisa que eu queria mencionar também, que é notável, né? Que a responsabilidade veio aí em peso como um dos principais soft skills aí de 2021 por causa do home office, né, Ale? Não tem como você trabalhar de casa, você trabalhando à distância e você não ter responsabilidade. Por isso, a necessidade de de desenvolver esses soft skills. E por que é tão importante, né? A gente já trouxe aqui por causa disso, porque muitas pessoas estão começando o trabalho à distância, né, Ale? E aí, de acordo com a Forbes, né, a gente trouxe essa informação da Forbes. A Forbes lançou em janeiro uma lista com 25 soft skills mais importantes para esse ano. E, em primeiro lugar, responsabilidade, né, Ale? Eu vou falar que se eu fosse fazer um chute assim, a gente poderia fazer o bolão, né? No final do ano, fica aí a sugestão no final do ano falando qual que é a previsão das soft skills para o ano seguinte, porque sempre tem essas listas. E aí eu iria falar, em primeiro lugar vai estar a gestão do tempo. Aliás, a gente tem episódio sobre gestão do tempo. Vai estar sobre influência, ou até mesmo a sua capacidade, sei lá, de colaboração, sabe? Eu fiquei, assim, bem surpresa da Forbes ter falado, assim, responsabilidade em primeiro lugar. Mas, quando a gente faz a reflexão do que é o trabalho remoto, como é trabalhar sozinho, faz muito sentido, de fato, a responsabilidade estar em primeiro lugar. Mas eu vou ser honesta que eu, muitas vezes no meu dia a dia, as pessoas que estão à minha volta, sabe, Bru? Eu considero bem responsáveis. Não tenho uma dificuldade de falar, nossa, as pessoas que trabalham comigo não são responsáveis. E é justamente essa discussão que a gente quer fazer aqui. O que é, né, ser responsável? O que é essa habilidade? O que é ser irresponsável, né? Porque isso também é uma pergunta. O que é ser responsável? O que é ser irresponsável dentro do trabalho, né? Eu gosto de comentar também, Ale, que quando a gente pensa lá na adolescência, né, a gente sempre falava, essa pessoa é irresponsável, esse menino é irresponsável. A responsabilidade, né, o senso ali de responsabilidade está ligado ao nosso córtex pré-frontal, que é essa parte do cérebro, que está ligada à impulsividade, né? Quando a gente é adolescente, está nessa formação. Então, até se formar, a gente tem essa característica mais impulsiva. Quando a gente se torna adulto, a gente acaba tendo um controle maior, não é tão ligado a impulso. E a gente tem essa capacidade de analisar a situação para poder responder. Ser responsável, responder por algo, né? Você responder por algo, você ter a noção do impacto que causa, o que vai causar a sua ação, a sua reação. Então, no ambiente de trabalho, o quanto o que você faz está impactando a vida da outra pessoa e como você realmente se responsabiliza, se você toma isso para si. Como isso é importante, né, a gente pensando para o meio corporativo, como é importante a pessoa ter essa capacidade, ter essa característica de ser responsável pelas suas ações ali dentro da empresa. Não, para mim é como se fosse assim o ponto focal da
carreira das pessoas, né, Bru? As pessoas procuram muita gente, e a gente até estava conversando sobre isso antes de gravar esse episódio, gente, que é como a responsabilidade ela influencia na sua carreira mesmo. Porque aqui a gente está trazendo muito responsabilidade, uma coisa mais micro, mas quando a gente puxa para a gestão de carreira, planejar a sua carreira, essa soft skill ela vai fazer a diferença. Eu vejo muita gente falando, Bru, sobre ser protagonista da sua carreira, que a carreira quem controla é você, que você faz a gestão da sua carreira e não a empresa. E isso tem uma direção, né? Tem uma relação direta com a questão de ser responsável. As pessoas que têm dificuldade de assumir o protagonismo da sua carreira e não controlar a sua carreira não conseguem, às vezes, alcançar os resultados. Então, essa responsabilidade é uma coisa que está muito, muito associada a isso. E eu vejo realmente essa associação que você faz com o adolescente, né? Quando a gente pega, por exemplo, um adolescente clássico, né? Que quer ser rebelde, quer ir contra as regras, porque ele tem uma questão fisiológica, né? E achei muito bacana você trazer esse insight da neurociência, mas a gente aqui está falando geralmente, né? Tirando dos aprendizes, estagiários, nós estamos falando de adultos, né? No mundo corporativo. E isso é muito, é uma questão muito importante, porque quando eu pego, por exemplo, sei lá, líderes, se esse líder ele não é responsável, né? Qual a imagem que ele passa para sua equipe? Se você não é responsável com as suas entregas, qual é a imagem que você passa para o mundo? E tem uma questão que eu vou puxar também, Bruno, não sei se você concorda, quero muito ouvir sua opinião. Quando a gente fala de carreira, e de responsabilidade, de legado, a gente também, de certa forma, fala de network, né? Como que você faz a gestão do seu network? Como que você faz o seu network trabalhar com você? É as pessoas perceberem que você é responsável no seu trabalho, né? Eu acho que eu achei muito interessante esse ponto que você levantou de networking, né, Lê? O quanto você é responsável pelos vínculos que você cria, pelo que você deixa ali nas pessoas e o que você transparece para o outro, né? Porque o networking é uma conexão que você faz e que você deixa ali sua marca pessoal. Então, qual a impressão, qual que é a marca que você quer deixar? Não tem como a pessoa confiar em você se não ver responsabilidade em você. Então, olha o impacto que isso causa nas relações que você vai traçar aí durante a sua carreira, que vão ser estratégicas para você alcançar seus objetivos futuros, né? Para você ter outro cargo, alcançar outro cargo, ou também entrar para a empresa ali dos sonhos. É importante a gente ser responsável ali por tudo que a gente deixa, todas as pegadas que a gente passa. É importante, quando você falou de protagonismo também, me veio na cabeça, Lê, as pessoas acham que protagonismo eu sou mais importante, eu sou o foco. Ok, é lógico, você vai direcionar, você vai ser ali realmente o protagonista da sua carreira, mas você carrega esse peso de aceitar que muitos erros, fracassos não são de terceiros, são de você mesmo. Você ter aqui a autorresponsabilidade, né? Você ter a responsabilidade de assumir erros, de assumir o quanto você impacta o outro. Quando você fala de chefe também, Ale, eu acho muito importante, porque o chefe tem essa característica de ter uma responsabilidade, um peso grande. Quando você tem responsabilidade, quando você tem outras pessoas ali abaixo de você, que o trabalho delas depende da sua decisão, depende do que você pensa, do que você vai trazer, do que você vai traçar, olha o quanto você vai impactar a carreira e o dia a dia ali das tarefas do outro. Total. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando muito de você autodesenvolver, de você se auto-monitorar, de você se auto-avaliar. Por que você faz muito esse movimento para dentro, né, de auto? Porque se você não faz esse exercício com você mesmo, você não vai conseguir fazer com a sua equipe. Se você não é um líder que cumpre prazos, porque o que é? Vamos fazer uma análise aqui. O que é ser responsável? É você cumprir com o combinado, é você falar assim, olha, eu tô esperando isso de você, então você deixar claro as suas expectativas, você deixar as metas bem definidas. Isso é ser responsável, é você deixar a informação clara. Por quê? Você pode perceber que nas organizações, Bru, as pessoas à nossa volta e no nosso relacionamento também, tem aquelas pessoas que ficam muito em cima do muro, sabe? Ah, eu não vou dar muito minha opinião, eu fico meio em cima do muro, porque se algo acontecer, como eu não assumi esse protagonismo, que tem a ver com essa sua fala de ser protagonista, eu também não posso ser responsabilizado por isso. Então, a gente percebe que existem nas relações organizacionais essa estrutura que é bizarra das relações, que é assim, eu sou o seu gestor, eu fico em cima do muro, principalmente em tomada de decisão. Se aquela decisão
Mesmo que ela tenha, porque a decisão é tomada às vezes mesmo sem você querer, tá. Às vezes a gente não vai tomar a decisão de falar, vou dar um exemplo mais fácil, vamos falar de carreira, vai. Todo mundo precisa trabalhar, beleza. Eu não determino que eu quero um cargo, quanto que eu quero ganhar e o que eu quero fazer, mas eu vou ter que trabalhar. Então, às vezes, a decisão é tomada mesmo sem querer. "Ah, eu vou nesse emprego mesmo porque, enfim, eu tô aqui". Quando você não faz essa reflexão, pegando para um candidato que está ouvindo a gente, que não está numa organização, então qualquer tomada de decisão para sua carreira, é fácil depois eu falar: "Putz, não deu certo, né, porque, eu fui nesse emprego ali", ou se eu tô com uma equipe, eu adio, por exemplo, o desligamento de alguém que não está performando. É uma decisão muito difícil, mas a partir do momento que eu não tomo aquela decisão, a pessoa não performa, ela não entrega, ela, enfim, não está saindo bem, mas aí eu não assumi aquela decisão para mim, eu não assumi esse protagonismo e, consequentemente, eu não assumi a responsabilidade disso. Eu espero que não tenha ficado confuso, porque na minha cabeça, Bru, faz muito sentido isso, mas essa questão de responsabilidade de liderança, de responsabilidade com as nossas entregas, de responsabilidade com a nossa carreira, é muito profundo e isso acaba, fazendo conexões que a gente até mesmo não imagina. E quando você falou de network, eu só quero trazer esse adendo que é importante, que é assim, gente, aquela história de quem indica, isso não existe mais. As pessoas não ficam mais indicando parente, amigo, porque elas perceberam que dentro da organização, uma vez que ela indica uma pessoa, ela se torna corresponsável por aquela entrega. E se a pessoa não entregar, sobra para ela, de certa forma. Pô, foi você que indicou. Uma coisa, encaminha seu currículo aí, outra coisa é você indicar. Você percebe como a responsabilidade ela acaba entrando, sendo uma questão central, como se fosse assim, um oxigênio dentro da organização, uma cola ali. Não sei se fez sentido aqui a minha relação, eu queria ouvir sua opinião, Bru, porque na minha cabeça essa questão de responsabilidade, ela tá em cada cantinho da organização, sabe? Claro, e faz total. E quando a gente pensa aqui nas nossas atividades, né? Pensando igual você falou, nas nossas atividades, na indicação de uma pessoa, mas vamos pensar no macro, Ale. A gente vendo na visão macro, quanto a sua responsabilidade impacta o serviço da empresa. Vamos imaginar que é da área da saúde. Então, o quanto você é da área da saúde, quanto seu trabalho está impactando a vida de outras pessoas, seja você de uma farmacêutica, seja você de uma clínica ou de um convênio, sei lá. Mas olha o tanto que o seu trabalho impacta de forma indireta a vida da outra pessoa. Então, você ter essa responsabilidade, e hoje fala muito de responsabilidade na empresa, né, Ale? A galera tem falado muito de responsabilidade social, responsabilidade institucional. Então, perceberam quanto é importante você medir esses impactos, né? E qual que é o perigo da falta de responsabilidade. Então, imagina, se você não tiver responsabilidade com o seu trabalho, com a sua tarefa, falta de responsabilidade de indicar uma pessoa que você não conhece ou que você sabe que a pessoa não tem ali não tem o perfil comportamental adequado, que vai entrar, que vai dar problema, e você indicar apenas por camaradagem, né? Que é, como você falou, não tem mais isso, né? Mas, pensando dessa forma, o quanto que você impacta. A responsabilidade, o perigo da falta de responsabilidade é muito grande. Não, e uma coisa que a gente tem que só fazer uma menção aqui, depois pode até virar um outro episódio, Bru. Quando a gente fala de responsabilidade, tem um termo que está bem famoso por conta de OKRs e o mindset ágil, que é o que eles chamam de accountability. Accountability nada mais é que é senso de responsabilidade, é você assumir essa responsabilidade. E isso tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque muitas empresas estão montando OKRs de accountability para justamente trazer esse conceito para dentro da organização, que é uma prestação de contas, é uma responsabilização, é uma forma de você pegar essa informação e deixar tudo muito transparente, claro para todo mundo. E é aquela velha história, sabe, Bru? Combinado não sai caro. Então, você entrou numa organização, você começou a trabalhar, você tem as suas atividades, foi combinado uma meta, você vai entregar essa meta. Se você não conseguiu, existe uma justificativa para isso, isso é conversado. Agora, quando você esquiva, quando você finge que aquilo não está acontecendo, você terceiriza a responsabilidade, nada é minha responsabilidade, nada é minha culpa. E eu vou fazer uma associação bem breve, a gente aqui não quer trazer temas polêmicos, mas acho que é importante a gente comentar, se a gente pegar a nossa situação hoje no país, né, Bru? Então,
Então, nada é responsabilidade do governo, tudo é terceirizado numa questão de estadual, fica um jogando a responsabilidade para o outro. Isso tem tudo a ver com accountability, né? Com responsabilidade. Poxa, se eu tenho aqui uma meta que é da empresa toda, a empresa precisa se responsabilizar dessa meta. Eu não posso ficar aqui esquivando ou terceirizando, sabe? Se eu coloquei e falei, nossa, eu sou gestora dessa equipe e essa equipe não está performando, eu preciso me responsabilizar por isso. Isso não significa que eu sou culpado por tudo. Isso é importante a gente dividir, né? Ser responsável não significa que você tem controle e que você é culpado por tudo. E é isso que a accountability ele fala. Não é você, a partir do momento que você presta conta, tem uma responsabilização, né? Vamos fazer a tradução literal, não significa que você tem controle de tudo e que tudo é culpa sua, mas significa que eu assumo o meu protagonismo, a minha responsabilidade nos processos, nas atividades da empresa, e aí a gente vai retomar para o início do episódio. É a soft skill mais esperada para o trabalho remoto, porque as pessoas trabalhando de casa, elas precisam se autogerenciar, se autoavaliar, fazer uma reflexão muito de como está o seu dia a dia, né? E isso é importante a gente até ir refletir se isso é bom para a nossa carreira, né, Bru? Porque a gente está falando da importância de ser responsável, de network, de legado, mas quais são os benefícios que a pessoa tem para a carreira quando ela assume esse protagonismo, né? Eu quero até te perguntar, Lê, eu acho que é bacana contar com exemplos, né, com experiência. Quais foram os benefícios da responsabilidade desse soft skills desenvolvido na sua carreira? Olha, se eu fizer um retrocesso quando eu era mais júnior, analista, estagiária, eu sempre me coloquei à frente do tipo, é o meu trabalho, isso é minha responsabilidade fazer. E eu não tô falando, gente, de responsabilidade de horário, tá? A gente tá falando de coisas mais complexas, tá? Horário, você ser pontual, você, enfim, isso faz parte do contrato de trabalho. Eu sempre me coloquei numa linha de, se eu assumir aquele desafio, se eu assumir aquele cargo, eu sou responsável por essa entrega. E isso fez diferença na minha carreira ao longo do tempo. Então, quando eu era analista, quando eu não tinha equipe, eu tinha as minhas entregas e aí isso entrava, por exemplo, no bônus, isso entrava, de repente, numa promoção, isso entrava, fazia toda a diferença frente a como os meus gestores me avaliavam, os feedbacks que eu fui recebendo ao longo da minha carreira. Mas eu senti uma diferença muito grande disso quando eu me tornei gestora, tá, Bruno? Não vou negar, é diferente. Quando você está frente a uma equipe, esse senso de responsabilidade faz a diferença até para a sua equipe te respeitar, né? Eu falo assim, eu tenho uma equipe engajada nas 2 empresas que eu tive equipe e eu recebo esse feedback de tipo, olha, você é uma gestora que está sempre perto, que está sempre próxima, a gente se sente seguro, segurança psicológica para sua equipe. Se você é um gestor que anula a sua responsabilidade, sabe? Principalmente quando o negócio dá ruim. Deu ruim, a minha equipe não entregou. Não, a culpa é da minha equipe. Sabe um exemplo bom que a gente pode até oferecer para as pessoas que estão nos ouvindo? Assiste um episódio, por exemplo, de Pesadelo na Cozinha. Pega Adoro. a temporada nova lá do Jacquin, ele tava lá num primeiro episódio, ó, fazer a referência do Mama Júlia. Ele pegou lá um restaurante, as coisas estavam caindo aos pedaços, ele foi conversar com o gestor, né, do restaurante, tudo o gestor lá, o responsável, não sei o cargo dele, não era um cozinheiro, ele falava, pô, eu mandei isso, ninguém fez, eu falei para fazer isso, ninguém fez. Isso não é ser responsável, um gestor responsável. O gestor que é responsável, que tem uma boa accountability, é aquela pessoa que fala assim, poxa, a pessoa não fez, eu vou entender o que aconteceu, mas ele se coparticipa da decisão, ele arregaça a manga junto, que é aquela diferença entre ser chefe e ser líder. Então, eu falo para mim, para minha carreira tem essas 2 divisões. Quando eu estava na linha de frente, no operacional, como analista, isso faz a diferença para você crescer e para você ser promovido, porque assim, Bru, ninguém vai promover uma pessoa, vai trazer uma pessoa para um cargo de liderança, para um cargo de especialista, se essa pessoa lá, como analista, como auxiliar, como estagiário, vamos pegar falar desses cargos, né, mais tradicionais, ela não demonstra responsabilidade. Acontece, tem muita promoção aí que é por tempo de casa, a pessoa tá tanto tempo aqui que ela virou coordenação, teve supervisão, isso acontece. Mas isso tá Mas morrendo, né? Tá caindo por terra, e a né? pessoa tem dificuldade, Bru,
na hora de se recolocar, quando ela perde aquele emprego, ela tem dificuldade de se promover, acaba criando aqueles gestores que não desenvolvem, né? A gente vê no mercado. Então, assim, é um cuidado que a pessoa tem que ter e, de novo, é a sua empregabilidade, é a sua carreira. Então, se você terceiriza muito a responsabilidade, isso uma hora a conta vem, sabe? Assim, resumo da ópera, uma hora a conta vem. Mas é bem legal a gente falar de responsabilidade de liderança. Para quem não está entendendo o que eu quero dizer, assiste um episódio de Pesadelo na Cozinha, lá é um exemplo bem bom de quando o gestor não assume a responsabilidade da sua equipe, sabe? E lá você não vai encontrar só as soft skills, você vai encontrar os 25, né, Ale? Lá é um ótimo programa para a gente identificar aí os soft skills. Eu acho que faz muito sentido, sim, os episódios. E aí eu queria ouvir a sua fala, Bru. O que você acha que a responsabilidade te ajudou na sua carreira? Você percebe essa diferença na sua construção ao longo dos anos? Percebo principalmente a autorresponsabilidade, Ale. Eu me responsabilizei pelo lugar que eu estava, eu me responsabilizei pela mudança, pelo que acontecia ali dentro da minha carreira. Então eu vi que não adianta culpar os terceiros, não adianta buscar culpados ali, buscar algo que vá colocar a culpa. A gente tem que entender que, tendo responsabilidade com a nossa carreira, sendo protagonista, como a gente mencionou lá atrás, é importante. E eu percebi que eu fui mudando ali de cargo. Em 2 anos eu passei de assistente para eu conseguir passar para analista pleno. Então isso para mim é muito bacana, é uma conquista muito grande dentro da minha carreira. E eu acho que é super importante a gente ter essa autorresponsabilidade, como eu mencionei, e como a Ale falou também, essa responsabilidade com as pessoas com quem a gente trabalha. É uma coisa que a gente é importante só fazer essa menção, acho que é sensacional, Bru. As pessoas que são responsáveis, elas já têm no vocabulário dela minha carreira. A pessoa que não tem essa soft skill, ela não vai trazer isso. A carreira já não é dela, ela sempre vai terceirizar o outro. Então a pessoa, a partir do momento que ela tem esse posicionamento de a carreira é minha, eu vou cuidar dela, eu vou trazer para próximo, ela já provavelmente tem essa soft skill. Se você percebe aí que no seu dia a dia, que você não assume o protagonismo da sua carreira, que frente às suas metas, você sempre responsabiliza alguém da sua equipe, você sempre encontra justificativas para não fazer as entregas, cuidado. Segundo a Forbes, responsabilidade é a soft skill mais importante, principalmente para quem trabalha de casa. Eu vou pedir para você compartilhar esse episódio, só não comenta que é para pessoa que é irresponsável, né, Bru? Isso deixa assim nas entrelinhas, compartilha com a sua podosfera. A gente quer que mais pessoas que nunca ouviram podcast escutem esse, e esse realmente vai fazer a diferença. Se você quiser seguir a gente nas nossas redes sociais, é @foca no trabalho, e lá no Instagram você consegue me achar Lê Falsarella e no LinkedIn Alessandra Falsarella. Onde que o povo te acha, Bru? O pessoal me encontra no Instagram como @bruna.garcia com 2 As, ou então no LinkedIn Bruna Santana Garcia. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau! Até, tchau, tchau!